E aí, galera? Como é que vocês estão? Espero que ótimos, hein? Eu estou bem, graças a Deus. E sempre aqui no início do vídeo eu faço um pedido a Deus que ele é realidade do fundo do meu coração. Quero pedir a Deus, Criador de todo o universo, que abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. E agradeço demais vocês nos acompanharem aqui nos nossos vídeos. Vamos entender os destaques aqui desse vídeo. Olha, primeiro dizer para vocês que o Ceará foi derrotado para a equipe do Vitória num jogo em que, infelizmente, a gente fica com aquele sentimento de que falta alguma coisa ofensivamente para o Ceará, né? É um time que vai, ataca, até formula jogadas de gol, não consegue fazer o gol. E quando os chutes saem melhores, são defensáveis ou batem na trave, como aquela bicicleta do Ailon, que pela beleza estética merecia muito que acabasse tendo virado gol. Acabou que isso não aconteceu e o Ceará perdeu o jogo por 1-0, muito ruim ter perdido essa partida. A zona de rebaixamento, que tinha 9 pontos de distância, virou 6 pontos. A gente vai conversar sobre isso no vídeo, vai conversar sobre esse Ceará e Santos, bem mais sobre esse Ceará e Santos. O Ceará enfrenta o Santos neste domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão. E essa partida, ela também tem uma importância parecida com a partida contra o Vitória. O Vitória era o primeiro time dentro da zona, o Santos é o primeiro time fora da zona. O Ceará precisa se afastar dessa zona perigosa. Uma vitória, voltar a vencer em casa, seria muito, muito importante para a equipe do Ceará. E é óbvio o que se espera que possa acontecer. O Ceará tem quase todo o elenco à disposição, um retorno muito importante e uma exceção nesse todo o elenco, quer dizer, quase todo, porque tem um jogador que fica fora. A gente vai conversar sobre isso no vídeo. Vamos falar do Richarlison, que pode completar se jogar contra o Santos, eu acredito que vai. 300 jogos com a camisa do Ceará. Não é uma marca para qualquer um, é uma marca histórica. Vou contar para vocês quem acompanha o Richarlison ali no grupo dos que jogaram 300 ou mais jogos com a camisa do Ceará. E depois a gente conversa sobre o time, vamos escalar o time, eu vou passar qual seria meu time, e vocês nos comentários vão dizer se vocês entendem que é esse time ou se fariam alguma alteração em relação à equipe que a gente passa. Já está na hora de você deixar o seu like, sempre de importância muito grande para os nossos vídeos, é ele que dá a condição de que outras pessoas que ainda não conhecem o canal possam conhecer, porque a plataforma mede, né? Quanto mais like, mais ela manda para outras pessoas com o seu perfil. Eu quero pessoas assim, com o seu perfil. Se você gosta do vídeo, é porque você gosta do nosso tipo de notícias. Então, seu perfil bate com o perfil do canal, bate com o perfil do vídeo. Por favor, deixe o seu like, ele é de extrema importância para nós. Se você quiser compartilhar, tem lá o compartilhar aqui abaixo no vídeo, e você pode compartilhar para os grupos que você quiser, amigos, família, grupo do Racha, trabalho, grupo de torcedores alvinegros. Então eu agradeço o seu compartilhamento. E para você ser mais um inscrito no canal, você vai para a página principal. Se tem dificuldade de chegar lá, aqui abaixo no vídeo tem a descrição. O primeiro link vai direto para a página principal. Você clica, vai para a página principal, quando chegar lá tem inscreva-se, você clica no inscreva-se, vira um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações e assim, toda vez que tiver vídeo novo, a plataforma te avisa do vídeo. Você não paga absolutamente nada e você pode ser inscrito em quantos canais quiser. Então, inscreva-se no nosso canal, eu agradeço demais pela sua inscrição. Eu tenho deixado aqui uma dica que ela é muito importante para vocês, para todos, que é a dica em relação à parte elétrica da sua casa. Se você tem aquela tomada que está com problema, você coloca o carregador, não carrega. Ou então, às vezes carrega, às vezes não carrega, às vezes carrega, você já mudou de carregador, já colocou lá um eletrodoméstico, é da mesma forma, olha, ela está com problema e o nosso especialista elétrico resolve. Entre em contato com ele, ele vai na sua casa, vai te dizer qual o problema e vai resolver o mais rápido possível. Se o seu problema é com aquela lâmpada que não acende, o nosso especialista elétrico também vai resolver. Vai te dizer exatamente qual o problema. Você vai dizer, olha, já troquei 4, 5 lâmpadas
e não dá jeito, ele vai te dizer o que é, vai consertar para você, vai deixar tudo ok. Se você está naquela reforma, ampliando um cômodo, colocando um cômodo a mais na sua casa, precisa de parte elétrica para aquele cômodo, ou se no cômodo que você já usa, tem um local onde você precisa de uma tomada, você precisa de um interruptor, o especialista elétrico está aí para te ajudar. Com a questão elétrica não se brinca. Quantas pessoas já tiveram suas vidas cerceadas por conta de mexer na fiação elétrica sem ter a condição de fazer isso? Então, o nosso especialista pode resolver tudo isso para você. Entre em contato com ele, ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza. Vamos a um recado, é hora do recado de Primos Motopeças. Quando a gente voltar, a gente conversa sobre essas questões que a gente destacou há pouco por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. O Ceará chegou na partida contra o Vitória a ter uma possibilidade real de terminar na classificação dessa última rodada, a 26ª, na 9ª posição. Estaria ali numa luta pelas principais posições do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, foi derrotado pelo Vitória, manteve-se na posição em que começou a rodada, a 11ª colocação. Mas isso teve implicações. Uma implicação muito negativa é de que você tinha um afastamento do Z4, do último colocado, aliás, do primeiro colocado, que está fora da zona, de 9 pontos. E isso caiu para 6, porque era exatamente o Vitória. Então, como o Vitória ganhou 3 pontos, a diferença de 9 caiu para 6 pontos. Então o Ceará se aproximou do Z4 da competição. Ainda é uma distância confortável, mas confortável quando você vai pontuando. Então o Ceará precisa continuar pontuando, principalmente voltar a pontuar com frequência dentro de casa. E esse jogo contra o Santos é uma partida em que o Ceará precisa, deve fazer isso. A ótima notícia, no meu ponto de vista, em relação a esse jogo, é poder contar com o retorno do Dieguinho à equipe. O Dieguinho é talvez o jogador mais regular, né, do time. Eu andei falando, esse é realmente o meu ponto de vista, que em termos de regularidade, o Dieguinho só perde para o zagueiro William Machado. Algumas pessoas me refutaram, algumas pessoas me encontraram e disseram, não, acho que o Dieguinho é mais regular, é um jogador que fica mais com a bola, tem trato da marcação, mas também do início da armação das jogadas, é mais difícil. Bem, cada um tem o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, levando em consideração que cada um tem uma função diferente, o William Machado é mais regular, mas está muito perto do Dieguinho. Eu daria, sei lá, um 9 em regularidade para o William Machado, um 8,8 em regularidade para o Dieguinho. Eles estão muito próximos. O fato é que é um jogador importantíssimo para a equipe do Ceará. Ele não esteve em campo contra o Vitória. Eu acredito que fez falta sim. Não estou dizendo que se estivesse em campo o Ceará ia vencer o jogo, mas certamente o time iria melhor com o Dieguinho em campo do que quando ele não está em campo, porque hoje ele é titularíssimo, no meu ponto de vista, do meio-campo do Ceará. Ele faz mais falta, no meu ponto de vista, do que os outros dois componentes do meio-campo, o Richardson e o Lourenço, e foi exatamente o Dieguinho que completou a série de 3 cartões amarelos e ficou fora dessa partida do Ceará. Mas está voltando, né? Contra o Santos, o técnico Léo Condé terá o Dieguinho de volta e eu não tenho nenhuma dúvida que ele volta direto para o time titular. Quem
o Condé não terá em campo. Eu falei nos destaques que tem um jogador que fica fora, e esse jogador é o Vinícius Zanocelo. O volante não é hoje titular do Ceará, ele entrou bem nas últimas partidas, no meu ponto de vista, deu sequência mais rápida às jogadas, é um jogador com uma técnica melhor, menor poder de marcação, inclusive que o Dieguinho, que o Richardson, que o Fernando Sobral, mas melhor qualidade de passe ele tem. O Dieguinho é melhor para correr com a bola, para driblar, para quebrar uma linha efetiva, mas o Zanocelo é melhor no passe, pelo que eu vi, já via antes e vi depois da sua chegada ao Ceará. O Zanocelo não vai estar à disposição para esse jogo, porque ele foi emprestado pelo Santos, emprestado sem ônus, então tem aquela questão. Você não pode enfrentar o clube de origem, questão que tirou já o Marcos Vitor dos jogos contra o Bahia, que tirou o Matheus Baé de vários jogos contra o Bahia e que agora tira o Vinícius Zanocelo, menos mal que não é titular do jogo diante da equipe do Santos. Então, quando o Ceará entrar contra o Santos, no banco de reservas, todos os jogadores estarão à disposição, menos o Vinícius Zanocelo. E aí você me pergunta, todos? Sim. O Dieguinho volta de suspensão, no meu ponto de vista, diretamente para o time titular. O Fernandinho, que tinha um quadro aí viral, volta também. O Luca, que também esteve com uma espécie de virose, também restabelecido, volta. Então, hoje, o departamento médico, a não ser que nesses últimos treinos tenha havido alguma coisa e o DM só informa ali 1 hora para o jogo, a não ser que tenha havido alguma coisa, nenhum jogador está entregue ao departamento médico no momento. A ausência do Zanocelo é só por força de contrato e todos os outros, inclusive o Fernandinho e o Luca, que não estiveram à disposição para as últimas 2 partidas do Ceará, eles não puderam viajar com a delegação para São Paulo e não estiveram no retorno a Salvador, agora já estão à disposição do técnico Léo Condé. O volante Richardson está aí num momento importante, interessante da carreira, né? O cara está chegando para completar 300 jogos com a camisa do Ceará. Não é moleza, não. Para você ter uma ideia, ele, com 299 jogos, antes dessa partida contra o Santos, depois do jogo contra o Santos, 300, ele já é o 20º jogador com mais partidas pelo Ceará. O jogador que tem mais jogos pelo Ceará é o Edmar, com 590 jogos. O Ayrton, zagueiro, Ayrton Tanque, 490. Bezerra, lateral esquerdo, 461. O Gildo, um dos maiores nomes da história do clube, é o 4º, com 445. E o Alexandre Nepomuceno, 443 jogos. É o 5º jogador com mais partidas na história do Ceará. Dos últimos, que você deve lembrar mais, nós temos o João Marcos, que é o 8º da lista com 375 jogos. E o Ricardinho, que é o 10º da lista com 338 jogos. Daqueles que marcaram história como principais jogadores do Ceará, além do Gildo, que é considerado o principal e é o 4º na história com 445 jogos, nós temos o Sérgio Alves, o 14º jogador com mais partidas pelo Ceará, 309 jogos. E do atual elenco do Ceará, só o Luiz Otávio está à frente do Richardson. O Luiz Otávio é hoje o 15º jogador com mais partidas pelo Ceará. Ele tem 305 jogos, enquanto que o Richardson, diante do Santos, vai completar o seu jogo de número 300 com a camisa alvinegra. É bem possível que o Richardson, né, tem os outros jogos ainda nessa temporada, consiga ultrapassar em número de jogos o Luiz Otávio, chegando a ser o atleta do elenco com o maior número de jogos. No momento ele chega a 300, se completar mais 5 partidas nesse Brasileirão. Tem mais que isso para jogar. Ele pode chegar a um número superior ao do Luiz Otávio. Com mais 5 ele empata, com mais 6 ele estará à frente do Luiz Otávio, que hoje é o 15º jogador com mais partidas pelo Ceará. Richardson, 300 jogos com a camisa do Ceará. Bom, primeiro, para mim é uma satisfação enorme, uma realização de um sonho. É uma responsabilidade enorme estar vestindo essa camisa.
e chegar numa marca tão expressiva como essa, confesso que não era um dos principais objetivos quando aqui cheguei pela primeira vez, mas me sinto um atleta privilegiado pela história e por todo esse alcançar números expressivos dessa forma, como você falou, entrar entre os 20 atletas de um clube centenário não é à toa, não é qualquer marca. Fico feliz pelo momento, por ter passado por um momento difícil no início da temporada de lesão e agora poder tá atuando novamente. Então, me sinto um cara muito privilegiado, muito abençoado por Deus para estar vestindo essa camisa de tantas vezes e conseguir levar essa responsabilidade tantas vezes para o torcedor. Eu acho que é um mix de sentimentos nesse momento. Agradecer ao torcedor por toda a paciência, todo o carinho, todo o respeito mútuo junto comigo e com a minha família. E numa época de esporte tão de capitalismo, né? Tão jogadores sendo muito valorizados, vendas muito grandes, ter jogadores passando um longo período dentro do clube, marcando história. Então, fico feliz. Acredito que sou um privilegiado, então agradecer a Deus. Então, um momento muito especial para mim e para minha família. E é óbvio que numa partida assim, que se completa 300 jogos, você quer, no final, ter uma vitória, né? Sai de campo dizendo, olha, no meu jogo 300 nós vencemos. E o adversário é o Santos, né? O Santos de tanta história, o Santos do maior jogador de futebol de todos os tempos, o Pelé. O Richarlison fala sobre essa partida e, claro, ele quer comemorar, vai ser interessante para ele marcar seu jogo 300 com uma vitória. Mas, acima disso, também é importante para o Ceará, no momento de campeonato brasileiro, essa partida diante do Santos. Bom, eu acho que o incômodo é notório, assim, quando as coisas, a gente vem de vitórias dentro de casa, fica um pouco mais leve, né, no jogo. Eu acho que os adversários acompanham muito também, então todo mundo que vem jogar aqui sabe que vai enfrentar um jogo difícil, porque aqui tem N situações, tem o clima que é diferente, tem o estádio, às vezes o gramado não está nas melhores condições, então... como eu falei, incomoda a gente não tá vencendo em casa nesse momento tão importante da competição, mas como eu falei, a gente quer vencer, mas eu acho que o principal análise tem que ser no desempenho, né? Então a gente tem feito bons jogos dentro de casa, apesar de não ter vencido, tanto que a gente conseguiu vencer fora de casa agora, uma coisa também que às vezes incomodava, porque a gente só vencia em casa, e a gente tem mudado esse aspecto. Então, é tentar nivelar bem esse nível aí de cobrança interna também, para que a gente possa não levar um peso acima do normal, né? A responsabilidade é nossa dentro de casa, de fazer um bom jogo, de tentar dominar as ações do jogo. Vai ter momento que o adversário vai ser melhor, mas que a gente possa, como foi jogando fora de casa diante do São Paulo, às vezes o adversário está melhor, mas a gente não sofrer tanto, né? não ter tanto perigo de gols. E aí a gente, estando concentrado e estando bem focado no jogo, acredito que a gente tem totais condições de vencer, principalmente jogando aqui. Como você falou, a gente sempre foi um clube de muita identificação com o torcedor, de sempre ser forte dentro de casa, e a gente quer voltar a vencer para a gente, nesse momento tão importante do campeonato, a gente ter essa crescente de pontos dentro de casa. Quanto ao time do Ceará para esse confronto, eu acredito que o Dieguinho volta ao time, né? Nós tivemos o Fernando Sobral como titular na ausência do Dieguinho, então o Dieguinho volta ao time e não acredito em mais mudanças na equipe do Ceará. Acredito no Bruno se mantendo no gol, como o goleiro titular do Ceará, o Fabiano na lateral direita, temos o Marcos Vitor e o William Machado como a dupla de zaga e o Matheus Bahia na lateral esquerda. No meio campo, a volta do Dieguinho vai se somar ali ao Richarlison, vai se somar também
ao Lourenço, formando esse trio de meio campo. E no ataque, eu acredito que, não só por uma partida, né, o Pedro Henrique deve ser mantido como titular no ataque. De um lado, o Galeano do outro, né, o Galeano pela direita, o Pedro Henrique pela esquerda e o Pedro Raul mantido como centroavante na equipe do Ceará. Acredito que é esse o time do Ceará para enfrentar a equipe do Santos. Não acredito em grandes mudanças. O que poderia ser de mudança? Talvez a efetividade do Pedro Henrique quando entra no segundo tempo dê ao Condé aquele pensamento, eu posso colocar o Baia, ele faz bem o balanço, ele marca, ele volta, ele agride, e no segundo tempo eu teria o Pedro Henrique. Essa é uma possibilidade de pensamento do treinador. Mas acredito que ele vai mesmo manter o Pedro Henrique como titular e deixar Paulo Baia, Fernandinho, que agora também volta a ser opção, como jogadores, próprio Ailon, para entrar no segundo tempo da partida. Eu quero ouvir vocês também, né? Quero que vocês me digam o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, se é hora de manutenção desse trio de ataque, Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, ou se vocês pensam em mudanças. Vocês têm alguma dúvida de que Dieguinho volta direto para o time titular do Ceará e vocês veem alguém falhando a ponto de perder a posição de titular nesse momento? Como é que vocês enxergam esse Ceará e Santos, essa partida tão importante para a equipe do Ceará dentro desse campeonato brasileiro? Coloco à disposição para que vocês possam dizer o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam. Não esqueçam de deixar o like. Se vocês ficaram até agora, obviamente gostaram do vídeo, deixe o seu like é de suma importância, vai ampliar a nossa condição aqui na plataforma, então não esqueça de deixar o seu like, a sua aprovação, o seu legalzinho, o seu joinha, o seu ok para o nosso vídeo, e nós agradecemos muito pela aprovação aqui no vídeo. Se você puder deixar o seu hype, ele é muito importante. Tem um hype aí que ele joga o vídeo para cima, ou seja, a plataforma entrega o vídeo a mais pessoas. Mais pessoas, quando abrirem a página inicial, vão ter lá o nosso vídeo na plataforma, porque você deixou o seu hype. Vai lá no hype, se você tiver pontos, eu sugiro, eu peço que você gaste alguns conosco, deixando o nosso hype potencialmente em condição de ampliar a participação do nosso vídeo dentro da plataforma. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, é muito fácil se inscrever. Aqui abaixo tem a descrição do vídeo. O primeiro link te leva direto para a página principal. Lá tem inscreva-se, você clica, vai virar um inscrito. E assim vai no sininho e ativa todas as notificações. Com isso, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ter acesso aos nossos vídeos. Eu quero também sugerir que você nos acompanhe através do Futebolês. Todo dia tem Futebolês, de segunda a sexta-feira, na TV Jangadeiro 12.1, às 11 da manhã. E na Rádio Jangadeiro Band News FM tem Futebolês às 5 da tarde. Os dois programas, tanto das 11 da manhã quanto das 5 da tarde, passam no YouTube. Então você pode ir no YouTube do Futebolês e você vai acompanhar os nossos programas. Se tiver num outro horário, pode ir lá, eles ficam gravados e você pode assistir, pode acompanhar o Futebolês com todas as notícias do futebol cearense. Eu estarei trazendo as notícias do Ceará todos os dias na rádio a partir das 5 da tarde. Amigo, amiga, muito bom contar com todos vocês. Meus agradecimentos por estarem juntos conosco mais uma vez. E a gente segue com o nosso compromisso vivo. Se Deus nos permitir, estaremos de volta nos próximos vídeos. Até lá!